Olá, meus amigos, minhas amigas, como estão todos? Meu nome é Kátia Vivas, astróloga e taróloga, e esse é o canal Astrocartas, sempre trazendo novidades dos céus e das cartas para você. Hoje nós vamos falar agora sobre astrologia, né? Sobre o céu, e principalmente sobre a lua nova que acontece no dia 23 de novembro, a lua nova em Sagitário. Graças a Deus. Bom, vamos tentar entender um pouquinho, né, o que está acontecendo aí. Eu botei o nome desse vídeo de Só Quero Saber do que Pode Dar Certo, porque eu acho que essa para mim é uma visão, né, futurista, com confiança, né, com fé na vida de Sagitário. Graças a Deus, repito novamente. Bom, o que nós temos aqui? Primeiramente, a gente vinha vivendo momentos bastante encrencados, difíceis, duros, porque a gente estava com muita energia fixa no céu, né? Leão, Aquário, Escorpião e Touro. São signos de energia fixa. E principalmente as pessoas que são desses signos ou que têm coisas muito fortes nesses signos devem ter realmente sido bastante difícil. Por quê? São signos que mantêm o movimento das coisas. Então são signos que dizem: aqui estou, aqui ficarei, não passarão. Né? Então é muito difícil mudar de opinião, trabalhar a flexibilidade, essas questões todas. E isso gera uma energia pesada, difícil, tá? Agora não. Agora a gente está passando a energia mutável, tá? Por quê? Porque a gente vai ter nesse mapa da lua nova, aí que marca, né, o começo de uma estação aí, tá? De uma estação que eu digo assim, né, de um processo, a gente teve momentos duros com Escorpião e Touro, uma série de questões, e que são signos profundos, doloridos, né? E agora a gente entra no mundo feliz e confiante do Sagitário, tá? Do arqueiro, né? E aí o que eu tenho? Primeiro que eu tenho 4 planetas em Sagitário envolvidos nessa lua nova. Sol e Lua no primeiro grau de Sagitário, tá? E eu tenho junto deles, né, ainda numa conjunção alargada aí, eu tenho Vênus e Mercúrio. Portanto, tem uma energia aí de fluidez, né? De confiança, de fé na vida, né? De vontade que as coisas deem certo. Acho que é isso, fluidez e fé é o que define esse processo. E esse processo é muito interessante, por quê? Porque aí eu tenho, primeiro, no dia da lua nova, Júpiter está no movimento estacionário para voltar ao movimento direto. E Júpiter é o regente de Sagitário. O que isso quer me dizer? Que a energia vai fluir, vai voltar, né? As coisas vão voltar, a engrenagem vai voltar a funcionar. Não que não estivesse funcionando antes, mas sempre um planeta retrógrado, né? Um planeta que está andando para trás, a gente já falou sobre isso, que isso é, na verdade, uma visão que a gente tem aqui da Terra, que nenhum planeta anda para trás, né? Mas nessa visão aí, o que a gente tem é um processo de repensar, de revivenciar, né? De tentar olhar e refletir sobre aquilo que passou, tá? Então, né, aí Júpiter começa esse movimento para frente, então as coisas começam a desembaraçar, porque logo depois ele entra em Áries, né, que dá uma certa velocidade a ele e tudo mais. Bom, mas o interessante desse Júpiter, que além de ainda estar casadinho, que é a conjunção mais próxima que a gente vai ter nesse processo, que é a última conjunção de Júpiter e Netuno no céu, e sempre que uma conjunção está no seu final, né, a última conjunção, ela sempre se torna mais forte, que é tipo, né, fazer o checklist das coisas que ela precisava resolver. E uma conjunção é sempre uma conversa entre dois planetas, entre dois padrões, entre dois arquétipos, né, como a gente queira chamar, tá? E esse Júpiter e Netuno, né, ele faz um trígono justamente, né, com esse stellium em Sagitário de Sol, Lua, Mercúrio e Vênus, tá? O que é muito bom, é como se você sentisse uma positividade, né, um relaxar maior, vou acreditar, eu acho que as coisas realmente vão dar certo. Então tem essa sensação no ar, né, de que, ai, que bom, as coisas vão melhorar. Eu acho que é um pouco por aí, tá? E no meio desse processo aí, no meio dessa distância entre, né, desse trígono, né, desse triângulo aí entre Júpiter, Netuno com esse estélio, a gente vai ter Plutão, né? Mas Plutão num aspecto harmônico também com esses dois lados aqui, tá? E aí o que Plutão vai entrar nessa conversa para falar, né? É isso mesmo, gente, tem que transformar, tem que mudar, tem que deixar coisas irem, né? Tem que perceber
que o poder está em quê? Né? Em acreditar, em ter fé. Né? As instituições precisam ser realmente revisitadas e reestruturadas. E isso vai ser, né, de alguma maneira, trabalhado também por Saturno, né, que faz um trígono muito bom com Marte. Então é vontade de reconstruir, né, vontade de reestruturar, vontade disso tudo. Júpiter lá no meio do céu, no mapa feito para Brasília, tá? O que dá muito isso, essa coisa mais humanitária, porque Júpiter e Netuno juntos, né, além de ser um apelo muito grande com a questão das massas e tudo, né, é uma generosidade muito, quase que incontrolável de ser, né, uma confiança mesmo, é uma vontade que tudo prospere, que tudo dê certo, né, é se preocupar com os outros do modo geral, tá? E sempre nessas conjunções de Júpiter e Netuno, a gente vê momentos muito importantes na arte, na produção de coisas para a massa, né? Então, é quando o cinema, a música, a poesia, elas entram realmente, a arte, do modo geral, entra numa fase muito empolgante, tá? Eu gosto de lembrar que a conjunção ela marca uma conversa, né? Como eu falei antes, dos dois planetas. Mas essa conversa ela tem uma duração e é bastante grande, né? E ela depois vai fazer uma série de aspectos no céu que a gente analisa conforme a coisa vai caminhando. Mas não é que no dia para a noite tudo muda, mas é essa atmosfera ela começa a ser criada e a, né, se entranhar um pouco mais na gente, na humanidade, no planeta. Tá? Era isso que eu queria deixar bem claro aqui. Então, esse Marte com Saturno aí dá essa questão de voltar, de criar instituições mais brilhantes e tudo mais, tá? Isso eu acho muito positivo. Esse mesmo Marte, ele continua numa quadratura aqui, né, com o Netuno, tá? Então, ainda sobre fake news, ainda sobre ver as coisas um pouco confusas. Tá, eu tô com essa inspiração toda, essa vontade toda, mas como é que vai fazer isso, tá? E isso a gente vê até muito no, por exemplo, a gente vai estar na inauguração de um novo governo, né? Se tem ideias, vontades, como por exemplo a criação do Ministério, né, dos Povos Originários. Isso é uma coisa que eu acho que é importantíssima e que tem tudo a ver com o mapa do Brasil, e a gente pode falar isso num outro momento. Mas como é que constrói isso? Como é que vai ser feito? Tá? Eu tenho garra, vontade, força, tenho ideias, mas às vezes tem muitas ideias, e as ideias às vezes tropeçam uma nas outras, tá? Então eu acho que é importante a gente ter o discernimento, né, da coisa do... E acho que Plutão pode ajudar muito nisso, no sentido de que a gente tem que fazer os planejamentos, né? Até porque toda essa visão jupiteriana, sagitariana presente nessa alunação pede isso, projetos, planos, né? E o Marte aí em Gêmeos, ele vai fazer o discriminar as coisas mais elementares, como é que se traz. Precisa de gente assim, que tenha essa capacidade, né, de sentar e planejar e organizar. Pensar grande, sem dúvida nenhuma, mas como é que se transforma a coisa em grande? A partir dos passo a passo, né, da conversa que eu tenho com os meus iguais, das coisas que eu vou traçando e tudo mais. Então, usar essa quadratura, que é um aspecto tenso, difícil, mas não é impossível de você assimilar, né? Em quê? De inspiração do Netuno e não da confusão do Netuno, tá? Ainda que seja um aspecto tenso. E já que esse Netuno está muito beneficiado com essa proximidade aí de Júpiter também, tá? Eu acho que o Brasil, e aí falo do Brasil especificamente, precisa sentar e conversar, né? Acho que o grande desafio é esse. Mas conversar, né? Para você chegar a algum lugar, vamos olhar para os pontos que nos unem e não para aquilo que nos desune. Isso não quer dizer que as questões não precisam ser devidamente julgadas, né? E aí eu falo da justiça mesmo. Eu acho até que a gente vai ver muita coisa acontecer, porque é muita luz nesse mapa, né, gente? E a luz bota claridade em tudo, inclusive naquilo que não tá certo, principalmente naquilo que não tá certo. E também Júpiter e Sagitário falam da questão da justiça, né? Plutão busca aí uma coisa um pouco mais implacável dessa justiça. Tá, vamos ser generosos e tudo, mas olha, o que tá errado, tá errado.
É aquela coisa que a gente faz muitas vezes com o filho, né? Em que, tá, mamãe, eu não faço mais isso, tudo bem, meu filho. Então, mas você vai pagar a pena, vamos dizer assim, né? O castigo é pelo que você já fez, né? Então, essas questões vão ser muito fortes. Fiquem atentos aos cartazes do cinema, porque eu acho que muitos filmes vão trazer essa temática, mesmo buscando que a gente de novo desperte a empatia, a compaixão. Recentemente assisti um filme muito legal, Argentina, 1985. Tem outros filmes, regravações de filmes antigos, né? Que estão aí também, né? Como possibilidade da gente revisitar momentos difíceis da história, principalmente com relação à Primeira e Segunda Guerra, para a gente ver o que uma guerra é capaz, né? E, de novo, a gente voltar, né, a fluir na fé, né, querendo saber das coisas que podem dar certo. Mas é importante que a gente tenha gravado as cicatrizes dos processos doloridos, tortuosos, sombrios, que toda a humanidade já passou um dia, tá bom? Compaixão, fé e fluidez. Uma ótima semana para vocês, uma lua nova realmente inspiradora, tá? Investigativa sim, mas inspiradora. E que você de novo volte a ter confiança e fé no futuro. Essas são as palavras perfeitas que eu encerro o vídeo aqui da lua nova para vocês. Um grande beijo, se vocês curtiram o vídeo, já sabem, né? Manda para os seus amigos, se inscreve no canal para ter sempre atualizações do canal para vocês, enfim, vocês sabem exatamente o que fazer. Um grande beijo, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!